histórico, é praticamente nula a chance de Jesus ter nascido no 25 de dezembro. Por algumas razões muito simples. Vamos começar um mês. O mês de dezembro, no calendário hebraico, equivale ao mês de Kislev. E se nós pegarmos na Bíblia, em várias passagens, Kislev é um mês frio, de chuvas, de inverno. Não só na Bíblia, tem passagens lá, por exemplo, de 2 Reis, eu quero lembrar agora o capítulo, onde fala o seguinte: era o mês de Kislev e todos estavam, e o rei estava no seu palácio de inverno, se aquecendo na lareira. Quem vai para Israel, sabe, como eu falei, eu acabei de chegar lá agora, quinta-feira, e lá já está começando a fazer frio. Eu peguei lá a temperatura de 6 graus em Jerusalém. Então, o mês de dezembro é um mês frio. Em primeiro lugar, dificilmente os romanos colocariam um recenseamento com as pessoas voltando para sua casa para viajar na época do inverno. Jerusalém neva, para começo de conversa. Segundo, tanto Belém e Jerusalém está ali 6 quilômetros de distância. A cidade de Belém diz que os pastores estavam com as ovelhas ali nas colinas. Isso é uma situação típica do outono, da primavera, do verão, mas nunca do inverno. Os pastores no inverno guardam as ovelhas em depósitos por causa do frio, elas não ficam ao ar livre, tá certo? Por essas razões, é muito improvável que Jesus teria nascido em dezembro. Você sabe que o mês de dezembro já é uma questão pagã. Foi o Papa João I, no VI século, que, aproveitando as festividades pagãs do solstício, do Deus Sol, acabou pegando aquilo e aproveitando a festividade, falou: Jesus, também vamos comemorar o aniversário de Jesus na mesma época. Disto posto, qual a inferência bíblica que eu poderia chegar mais ou menos ao mês? O dia do nascimento de Jesus, biblicamente, é difícil atingir, mas eu vou falar uma coisa que talvez surpreendeu os telespectadores. Essa câmera aqui está fechada? Eu espero que você não me chame de herege, mas eu vou propor aqui aproximadamente qual seria o mês do nascimento de Jesus a partir da Bíblia. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos abrir a Bíblia. Vamos lá. Se eu abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, quem estiver em casa e puder acompanhar comigo, Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Zacarias era o pai de João Batista. E diz que ele era do turno de Abias. O que é o turno de Abias? Se eu for para 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 24, o que eu descubro? 1 Crônicas, capítulo 24... Aqui diz que Davi dividiu o ano em períodos de 15 dias, e cada 15 dias uma família sacerdotal ia ficar a cargo do santuário e, depois de Salomão, o templo. Então, esse é o turno? É o turno. O período de 15 dias... De 15 dias... Por ano? Não, cada família atuava 15 dias por ano. Tá certo? Então, vamos supor que os da família de Rodrigo serão nos primeiros 15 dias do ano. De Éber será nos segundos. E cada um. Então, fala assim: olha, eu trabalho no turno da família de Éber. Então, só olha lá no calendário. A família de Éber é o segundo quinzena de dezembro. Tá certo? Então, nós notamos aqui no capítulo 24, verso 10, diz assim: ao sétimo, a família de Acós. E o oitavo turno, a família de Abias. Opa, oitavo turno. Oitavo turno, ok, muito bem. Se eu for para o calendário judaico, eu sei que o ano deles começa no mês de março, abril. Então, ali dá para... Eu não sei se a câmera agora consegue pegar fechado aqui uma ilustração do livro, vai ficar mais didático para quem estiver em casa poder acompanhar. Então, nós temos, enquanto a câmera está chegando aqui, é isso aqui que eu vou mostrar. Enquanto a câmera está chegando aqui, nós vamos lembrar duas coisas. Primeiro, que a Bíblia fala que João Batista, o pai de João Batista, estava no turno de Abias, tá certo? Quando Isabel ficou grávida de João. Segundo, que o mês no calendário judaico começa em Nissan, que seria mais ou menos março, abril, tá bem? Certo. Então, se Isabel ficou, justamente foi aqui a época do nascimento de João Batista, porque quando João Batista nasce, o pai dele estava no turno dele, então seria a segunda quinzena. Eu vou contar, então, o nascimento de João Batista... Perdão. Ele é concebido. Quando ele é concebido, obrigado. A concepção. Então, eu conto 9 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu tenho o 6º mês da gravidez. Perdão, eu fiz uma confusão aqui, que eu estou olhando de cabeça
ao contrário aqui. Ah, tá certo, eu contei o início do mês, mas ele estava no 7º. Isso. Agora nós vamos corrigir aqui. O mês começa em Nissan, mas ele atuava na 7ª quinzena. Certo. Cada mês 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui no 7º, na 7ª quinzena, que dá o mês de Tamuz, que equivale ao nosso mês de julho, é o turno de Abias. Ali foi quando Isabel ficou grávida, quando ela concebeu. Quando ela ficou grávida, não quando ela deu à luz. Agora eu vou contar, então, 9 meses. Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. João Batista nasceu aqui, então, no mês de abril. Certo. O próprio Evangelho de Lucas fala que Maria recebeu a visita do anjo no 6º mês de gestação de Isabel. Certo. Bom, se João Batista nasceu aqui no mês de abril, é só contar 3 meses para trás, tá certo? Que vai dar o 6º mês de Isabel. Então, aqui, Maria concebe Jesus, que dá no mês de janeiro, fevereiro. Quanto 9 meses de gestação, Jesus automaticamente vai nascer no mês de outubro, aproximadamente. Que coisa. Tá certo? É só deixar a Bíblia falar. Desculpe o erro que eu cometi no início aqui, mas eu espero que tenha ficado didático para você em casa poder ver aqui. É só deixar a Bíblia falar. Então, embora eu não saiba o dia que Jesus nasceu, eu sei que ele nasceu aproximadamente na 1ª ou 2ª quinzena ali do mês de outubro, só correlacionar o texto dele com o João Batista e o que a Bíblia fala. Só falta ter sido dia 31 de outubro, né? Que é o seu aniversário? Não, da Reforma Protestante? Da Reforma Protestante. Ou era o seu aniversário ou era a Reforma Protestante? Não. Agora, é claro que alguém pode perguntar, então por que a gente já não transfere para outubro? É uma pergunta boa. Uma pergunta boa, por que não transfere para outubro? Simplesmente porque não existe na Bíblia nenhum mandamento dizendo assim, guardarás o dia do nascimento do meu filho. Então, não posso inventar agora na Bíblia mandamento que ela não está prescrevendo, tá certo? Eu posso até, na minha igreja, querer colocar assim, tá bom, então em outubro vamos comemorar, mas eu não posso tornar aquilo doutrina. Aí que é a questão de usos, costumes e doutrinas. E eu tenho que ser um pouco agora, assim, como é que eu diria, aproveitar a oportunidade sem ser oportunista. Se a maioria do mundo está comemorando em 25 de dezembro, mesmo sabendo que não é essa data, mas é pelo menos uma época em que as pessoas se voltam para o Salvador, então eu tenho ali uma ponte de resgatá-los à história da cruz. Eu tenho que partir do conhecido para o desconhecido. Eu não estou mudando nenhum mandamento bíblico, como se Deus mandasse guardar o nascimento de Jesus em outubro e eu estou, por ordem dos homens, mudando para dezembro. Não, não há nenhum mandamento de Deus que está sendo infringido. Então, nesse aspecto, embora eu, arqueologicamente, pense que Jesus nasceu pelo mês de outubro, eu não vejo problema nenhum, já estou antecipando a minha resposta aqui, em comemorarmos o Natal de uma maneira ética e cristã, não mercantilista. Certo.